Ok, pessoal, finalmente estamos prontos. Eu cheguei aqui 20 minutos antes para poder fazer esse preparativo inicial dessa aula de hoje. Mesmo assim, a gente atrasou, tá certo? Porque à medida que eu vou dando o curso durante o semestre, eu fico mais rápido nos procedimentos, né? Mas como é a primeira vez do semestre, realmente existe incompatibilidade de tamanho de tela, certo? Então eu tenho que botar uma resolução aqui que funcione e ao mesmo tempo tem um software que não aceita essa resolução. Eu tive que me lembrar de tudo isso para fazer isso, mas aparentemente está tudo rodando aqui. Então vamos iniciar a aula de hoje, né? Vamos aí o resumo da aula. Hoje vamos falar sobre rotacional de vetor, que é o que estava faltando, né? A operação diferencial básica que estava faltando no capítulo 1. Certo? Depois vamos falar sobre identidades vetoriais. Vou mostrar como é que se deduz algumas dessas identidades. Eu já deduzi uma identidade para vocês via Facebook, né? Vocês devem ter visto aquela produto triplo de vetores, certo? Que é mais elaborada, né? Mais trabalhosa. E vamos fechar com alguns teoremas da análise vetorial de importância para o curso. Teorema de Gauss, que é a generalização macroscópica da definição de divergente, né? O teorema de Stokes, que é a generalização macroscópica do rotacional, que a gente vai definir hoje. E o teorema de Helmholtz, que garante que as equações de Maxwell, como elas estão escritas, elas têm uma solução única, né? Deixa eu só achar aqui as notas. Certo? Deixa eu me posicionar aqui. Muito bem. O rotacional de um vetor, né, é uma operação diferencial, como a gente viu anteriormente, sobre um vetor que gera um vetor. E essa operação tem um significado físico, né? O objetivo é saber se um campo, certo, existente no espaço, ele tem uma propriedade de rodar, né, em torno de um ponto. Campos que fazem esse vetor, né? O divergente, a gente viu que era uma propriedade que você vê se o campo diverge ou converge para um ponto, né? A gente agora tem rotacional e quer saber essa propriedade de circulação de campo. Então, rotacional é intimamente relacionado com circulação em torno de um ponto. Circulação é o quê? Integral de linha, certo? Né? E como essa integral de linha, dependendo do segmento que você usa, né, ela vai dar um sentido, certo? Você tem uma área que está orientada na direção de um vetor unitário, como vocês estão vendo aí. Então, rotacional, para uma determinada direção do espaço, tem um valor, para outra direção tem outro valor. Então, é um vetor, né? Ficou muito bem. Então, deixa eu só achar aqui. Só um minutinho. Deixa eu só... Então, você tem aí o rotacional, né? Você tem essa figurinha, certo? Fechada, né? Vocês estão vendo aí. Certo? Então, você tem um campo vetorial, né, que permeia essa região. Então, temos aí um caminho fechado, né, e um vetor unitário, digamos, chamar de I mesmo, né, na direção I, um caminho CI. Então, por definição, o rotacional de um vetor na direção, digamos que você tem um campo vetorial aí, tá, que está permeando o espaço, certo? Então, esse campo vetorial, que a gente está dizendo assim, genericamente,
digamos que isso é um campo vetorial F, né? Então, o rotacional de F, na direção I, então vamos botar assim, a componente I desse vetor, por definição, você calcula, é um processo limite, mais uma vez, né? Em torno de um ponto, a gente tem que dividir por alguma coisa, de forma que no limite, esse procedimento tem um valor, né? Então, você tem aí o limite de quando essa área, vamos chamar a área normal AI de delta SI, né? Limite de quando delta SI tende a zero, da circulação do campo vetorial, sobre delta SI. Então, se você quer determinar qualquer componente, meça a circulação microscópica, né, na área normal daquela componente, usando a regra da mão direita, certo? Então, observe que existem orientações bem definidas aqui, certo? O caminho é percorrido de forma que a área está sempre à esquerda de quem percorre o caminho, digamos assim, certo? E o sentido do rotacional, quando você faz a circulação, é no sentido do polegar, na regra da mão direita, certo? Então, imagine sua mão rodando, então rotacional nessa circulação dá nesse sentido aqui, a componente nesse sentido aqui, certo? Então, essa é a definição geral, né? Vamos admitir, mais uma vez, um sistema de coordenadas, o VW, em que o seu vetor é expresso nesse sistema, né? Lembrando, né, que são funções que nós temos aqui nas componentes, né? Funções de quê? De 3 variáveis, né? Todas elas, certo? Né? Funções de 3 variáveis. O que ele precisa fazer é calcular uma componente dessas, né, no sistema de coordenadas curvilíneo, né? E a partir daí você determinar a componente do vetor. Por exemplo, vamos determinar, de acordo com essa figura aí, o rotacional na direção U. Uma vez obtida essa expressão, a gente obtém nas outras direções, nos outros sentidos, né? Fazendo o quê? Permutação cíclica, como a gente fez outra vez, certo? Então, observe que essa figura aqui mostra, né, que esse segmento orientado ortogonal, essa área ortogonal a U, ela tem segmentos que são interseções de superfícies coordenadas, né? Por exemplo, esse segmento aqui, né, o V é constante, né, e o U é constante. Observe que essa área é ortogonal a U. Então, a superfície que está aqui é a superfície U constante, certo? Uma superfície que é ortogonal a V é a superfície V constante. Então, esse segmento é a interseção de V constante com U constante, né? E assim por diante. Então, os segmentos são interseções. Então, digamos que a variável V aumenta para cá e a W aumenta para lá. Observe que está na sequência cíclica, né? UVW, certo? A U, a W. A integral fechada é a soma de 4 integrais de linha, C1, C2, C3, C4. Né? Então, vocês estão vendo aí, certo? Então você tem aí essa situação, né? A U. Você tem especificamente 2 segmentos intermediários aí, né? Mais uma vez, vamos usar a mesma estratégia que nós usamos no caso divergente. Vamos determinar as integrais nos 4 segmentos, referenciando essas integrais, as integrais nos segmentos intermediários. Lembrem-se que o AV aumenta para cá e o AW para lá, né? Então, o centro dessa área está aqui, certo? Observe que esse comprimento aqui é associado à direção V, né? É H2, chama de ΔV, tá? A gente vai mudar a notação nas notas de aula depois, certo? E aqui, esse comprimento aqui
H3 delta W. Né? Então, se você quer saber, bom, quem é a área delta SU, né? É o produto desses dois comprimentos aí. H2, H3, ou seja, o denominador da definição seria isso aqui. Delta U, desculpe, né? Delta V, delta W, né? Então veja, nós temos a integral, segunda figurinha, né? C1 é isso aqui, né? C3 é para o lado oposto, né? C2 é para cá e C4 é para cá. Então, vou colocar lá. C1 é assim, né? C2, C3, C4. Então, a circulação é o quê? A soma da integral de linha ao longo de C1, mais ao longo de C2, ao longo de C3, mais ao longo de C4. E essas integrais vão ser associadas às integrais intermediárias aqui, ao longo desse segmento, que é no sentido de aumento da variável W, chamada de C índice W, e um outro integral de linha, chamada de C índice V. Certo? Então, vamos calcular essas integrais CV e CW. Ora, a integral de linha aqui do lado. A integral de linha ao longo de CV, né? De F escalada L. Como são comprimentos diferenciais, deixa eu olhar para a figura aqui do lado, certo? Essa integral aqui, né? CV é essa integral aqui, né? Certo? No sentido de aumento de V. Então vai ser a componente qual? V do vetor vezes o comprimento H2 delta V. Né? Já é isso aí. O resultado da integral já é isso, né? Porque é um comprimento diferencial. Então vai dar FV H2 delta V. Tá? Vou chamar isso aqui de IV, certo? Ao longo do sentido de aumento de W, a mesma coisa, né? A integral de linha vai ser quem? FW H3 delta W, que é esse comprimento aqui, certo? Vou chamar de IW, né? Integral ao longo de CW de FDL. W, H3 delta W. Tá? Então, olhando aqui de cima, vamos olhar de cima agora o nosso segmento, certo? Nós temos essa direção aqui, a W, né? Isso, a W. E essa aqui é a V, né? Essa integral e essa estão sendo calculadas. Observe que sendo no sentido de crescimento. Então, esse aqui foi IV e essa foi IW. O que eu quero fazer é comparar a integral C ao longo de C1, chamar de I1. Certo? I1 com essa IW. Certo? Então, I1 e IW, essa variável aqui é a variável que está aumentando aqui, é a variável V. Certo? Aqui V vale V0, digamos. E aqui vale V0 menos ΔV sobre 2. E aqui vale V0 mais ΔV sobre 2. Ok? Então, a integral I1, que é essa aqui, vai ser aproximadamente igual a essa, mais uma variação de Taylor que a gente fez na aula passada, parecida. A função de uma variável. Em que a variável que está modificando aqui é a variável V de V0 para V0 mais ΔV sobre 2. Então, I1 é aproximadamente quem? IW mais a derivada em relação a essa variável da função de W, que é a variável V, né, que está variando, certo? E o incremento da variável, que é ΔV sobre 2. Tá? Essa integral aqui é a integral que a gente chama de I3.
é semelhante à definição, integral de f dl ao longo de C3. Então, a integral para cá, que é menos de 3, é relacionada a essa integral IW, que é no mesmo sentido. Tá? Então, ele vai dizer que menos I3, que é a integral, se para cá é I3, para cá é menos I3. Então, I3 é integral ao longo de C3, que é no sentido oposto de FDL. Tá? Então, quer dizer que menos I3 é quem? É essa que está para cá, que é IW, mais o incremento daqui para cá, mas só que aqui diminui o V, né? Diminui de menos delta V sobre 2 vezes a primeira derivada, ou seja, menos delta IW dV delta V sobre 2. Então, a soma dessas duas contribuições, que é em 1 mais de 3, é subtrair essas duas. Tá? Então, em 1 menos de 3, dá em 1 mais de 3, que é o que nós queremos. É essa integral mais essa, no sentido, para esse sentido aqui. Tá? Você fica com em 1 mais de 3, que é metade do que a gente quer, né? Vai dar, subtrai isso menos isso, né? Cancela esse com esse, soma esses dois. Vai dar delta IW dV, delta V. Certo? Né? Certo? De forma semelhante, vamos olhar para a figura. Subtrair para somar, né? Para mim poder somar, tem que subtrair os dois, né? Observe nessa figura aqui, ó. Eu estou calculando IW, que é essa integral, nesse caminho que aumenta aqui, certo? Então, essa é igual a essa, mais o incremento. Certo? Essa para cá é igual a essa, menos um incrementozinho, certo? Isso quer dizer que essa para cá é menos essa que eu calculei. Certo? Então, o que eu faço? Subtrair duas. Só olha para a expressão aqui, né? Isso menos isso dá a soma dos dois. Então, isso cancela. Então, da mesma forma, posso copiar isso? Vou fazer uma coisa rápida aqui. Vou falar essa figura, né? Que é mais fácil. Pega essa figura lá. Não, mas não é essa que eu quero, não, né? Vou pegar uma figurinha aqui rápido. A 2. Pega essa figura aqui, vamos olhar lá para ele ficar sempre olhando para ela de uma forma mais fácil. No mesmo aplicativo, certo? Diminuir ela um pouquinho, tá? Deixa ela por aqui. Aqui. Certo? A gente pode ficar em cima dela aqui, certo? Então agora a gente vai calcular o quê? Essa integral aqui, né? Essa aqui. Tá branco. Essa integral aqui, tá certo? É a integral IV, né? Essa aqui, certo? Observe que a gente quer essa aqui é I2, certo? Vou chamar essa aqui de 2. Né? Essa assim vai ser menos I2. Certo? Então, menos I2 é relacionado a IV. Né? E aqui I4, que essa aqui, é relacionada a IV também. Menos I2 e I4. Então, menos I2, que é a integral de FDL nesse caminho, vai ser quem? Menos I2 vai dar componente V do campo vezes o comprimento aqui. FV, desculpa, menos I2 é aproximadamente V, mais a variação daqui para cá, quem valia é W, né? Mais DIV, derivada parcial em relação à variável W, o incremento da variável, que é delta W sobre 2. E da mesma forma, em 4 é parecido, né? Em 4 vai ser aproximadamente V,
Mas agora só que a variável diminui, né? Daqui para cá, certo? Menos delta IV derivado em relação a W, delta W sobre 2. Mais uma vez, eu quero somar as duas, né? Então eu faço I4 menos I2, dá I2 mais I4. Cancela aqui, fica menos, duas vezes isso aqui, vai dar menos DIV dW, delta W, certo? Então aí chegamos à integral, a circulação, né? A circulação de FDL vai dar aquela derivada que a gente calculou agora há pouco aqui, dWdV delta V positivo, né? É só cruzar, né? E aí cruza dWdV delta V menos isso aqui, menos dIV dW delta W. Tá? Certo? Lembrando que as integrais, né, são IV é FV H2 delta V e IW é FW H3 delta W. E lembrando que derivadas, nas derivadas, aqui aparece W, aparece delta V, a variável W é independente da variável V, certo? Então isso aqui sai, isso aqui é só um incremento, sai, isso aqui também sai dessa derivada, ou seja, a circulação, que é o numerador, vai dar delta V, né? E o delta W que vem daqui, DDW, né? De H3, PDV, desculpe, de H3 FW. Tá? E outro termo também vai ter isso em comum, então isso aqui em evidência, menos, daí cruza, menos DDW de H2 FV. Então calculamos aí o numerador, né? Lembre-se, né? O rotacional de F na direção U é quem? Essa circulação que a gente acabou de fazer, né? Que é o limite de quando delta V e delta W tende a zero, basicamente é isso, né? A área vai para zero. Da razão que dá delta V, delta W, esse fator que está aqui pertinho, tá certo? Sobre a área que é H2, H3, delta V, delta W. E os parâmetros que vão para zero cancelam, né? Então você tem um limite aí. Então o limite vai dar isso sobre H2 e H3. Ou seja, em resumo, né? Rotacional de F, componente U, e pode ser escrito assim também, né? Produto escalar de AU com o vetor rotacional de F. Né? Projeção em direção U vai dar 1 sobre H2 e H3. Então, ó, não tem nada aparecendo na direção U, né? Aparece nas direções ortogonais a U, certo? Por que ortogonal a U? Porque a gente está falando da área ortogonal a U. Só aparece componente V e W do campo, e só aparece segmentos na direção V e W. Então não aparece nada na direção U. Então fica 1 sobre H2 e H3, daí você faz a derivada cruzada, DDV primeiro, né? DDV H3 FW menos DDU de H2 FV. Certo? Na realidade, eu posso ver o livro aqui, né, se eu quiser, né? Tem mais um recurso aqui. Pode ver. Se precisar ver alguma coisa, deixa eu só ver se está na internet. Bom, tá. Então vamos lá no livro, certo? Com isso aqui a gente pode... Algumas coisas não preciso escrever porque já estão aqui, certo? Vou botar aqui direto. Vamos aqui, só para a gente achar o rotacional. E daí nós calculamos, fica um pouco menor, né? Depois
Dá para vocês verem, né? Então ele calculou isso aqui, tá certo? Então observe, né? Na direção U, né? Deu esse resultado. Tá? Daí, com permutações cíclicas, a gente obtém as componentes rotacional nas outras direções. Né? Isso é fazer, né? H2 vai para H3, H3 vai para H1. Né? V vai em W, W vai em U, H3 vai em H1 e assim por diante. Então, calculando uma componente de qualquer coisa, quando a gente usa uma base cíclica, você calcula as outras. Né? O que é importante saber é que são derivadas cruzadas, né? VW, WV, na direção U. Na ordem cíclica possível, né? V primeiro, W depois, tá? VW dá mais, WV dá menos, né? Certo? Então, essa seria a expressão para o rotacional. A expressão seria a soma vetorial desses três componentes com os respectivos vetores unitários anexados, né? Encostados aí. Tá? Observe que no sistema de coordenadas cartesianas, os parâmetros H são todos unitários, e tem a expressão mais simples rotacional, que a gente vai escrever aqui. Né? Posso apagar tudo aqui já? Então, o sistema X, Y, Z, né? O rotacional de F, se você olhar para a expressão, né? Fica o quê, né? Tudo 1 aqui, tá certo? V é Y, né? E W é Z. Então você tem derivada de FZ dy, dFy dz. E faz permutação cíclica, né? Da direção X seria isso. Observe, né, que eu estou botando os operadores depois, né, dos vetores. YZ, né? Então dFz dx. Então basta vocês saberem só um termo desse. O resto vocês fazem permutação cíclica. Se mudar a ordem a ordem cíclica, você tem muda de sinal. Menos. Desculpe, está errado. dy, né? YZX, né? Menos dFy dz. Né? Mais a Y. Né? Agora você vai aqui em Z, né? X. ZX. No primeiro é ZXY, né? Menos XZ. E mais AZ. XY, né? Y aqui, X aqui. Tá? Não está errado. Isso aqui é AZ, né? Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui é AZ, certo? Então a expressão mais simples para o rotacional é essa, né? Então, se um campo vetorial depende das variáveis, por exemplo, o campo vetorial tem numa componente dependência com as outras coordenadas, vai ter um rotacional, em princípio. Pode ser que se cancele a derivada, mas em princípio você já pode saber que esse campo é o campo que tem essa, talvez tenha essa propriedade, né, de fazer circulação não nula, certo? Mais uma vez, observem uma estrutura, né, que envolve o nosso famoso operador nabla, né? Isso aqui nada mais é do que o produto vetorial, observe, né, de um vetor, né, cujas componentes são ddx, ddy, ddz, com o vetor f. Né? Você sabe que essa operação de produto vetorial vai dar termos, né, na ordem cíclica positivo e na ordem acíclica negativos. Na direção x vai dar o quê, né? A componente y do nabla, componente z do f, positivo. Se trocar, muda de sinal. Então, o componente y do nabla está aqui, ó, ddy. Componente z do f. Componente z do nabla, componente z do f. Componente y do f. Ou seja, isso aqui nada mais é que esse produto vetorial
produto vetorial com vetor F. E estamos tendo cuidado, aqui não tem importância, mas vai ter em outras situações, de fazer os operadores, né, diferenciais sempre do lado direito do vetor de base, né? Porque senão esse operador vai atuar sobre o vetor de base. Não posso botar aqui, tem que botar do lado de cá. Aqui não tem importância porque os vetores são constantes, certo? Então, mais uma vez, né, rotacional de F, a gente está mostrando o quê? Rotacional de F nada mais é do que o produto vetorial de nabla com F, tá? Em cartesianos. É válido em qualquer sistema? Sim. A propriedade não vai mudar se mudar de coordenadas. É só está demonstrando facilmente aí. Mas lembrando, aquilo que a gente falou na última aula, né? Nos outros sistemas, os vetores são variáveis, né? Por exemplo, vocês fizeram isso na última aula, vou fazer aqui mais ou menos rapidamente, né? Se eu quiser fazer nabla vetorial F em cilíndricas e verificar que isso de fato dá rotacional de F, eu pego AR, DDR, mais a φ sobre R, DDφ, mais AZ, DZ, vetorial F. Eu não vou nem botar por enquanto F aqui, certo? Então o que a gente faz? Então é assim, ó, como vocês fizeram, né? A forma é essa, né? AR vetorial DF, DR, tá? Mais a φ sobre R, DF, Dφ, mais AZ, DF, DZ. E lembrando, em coordenadas cilíndricas, os únicos vetores que variam são a R e a φ e variam com φ. Então, quando eu fizer esse produto vetorial aqui, eu não preciso me preocupar em derivar os vetores de base, certo? Então, esse aqui vai dar direto. O primeiro termo vai dar AR, vetorial R dá zero, né? Vetorial a φ DF, DR, certo? Porque DF, não, desculpa. Componente de φ é a φ, F, φ, né? Então eu estou falando de derivada em relação a R, mais AZ, DFZ, DR. Né? Esse foi o resultado, certo? Porque aqui eu não preciso derivar os vetores. Um vetor foi o AR, certo? AR vetorial dá zero, já saiu, né? Ficou só isso aqui. Então, esse primeiro termo aqui dá um resultado aí, vocês podem fazer depois, né? Esse aqui tem que tomar cuidado, né? E esse aqui eu posso fazer direto já, certo? Esse aqui eu daria AZ, né? Vetorial AR DFR DZ mais a φ DF DZ. Eu estou derivando só as componentes, não os vetores, porque os vetores não dependem de Z. Certo? Tem o termo AZ com os produtos vetorial da zero. E aí vocês ficam. Pode AZ com a R, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o segundo, né? E AZ com a φ vai dar menos a R. Né? Mesma coisa aqui, certo? A R com a φ vai dar AZ. Daí vocês vão agrupar as componentes, etc. Certo? E a R com a φ vai dar, a R com a Z vai dar menos a φ. Né? Então você combina aí esse termo mais DFR DZ, só para ver o que vai bater com o resultado, né? E esse termo aqui menos, aliás, a R com a Z, aliás, esse termo aqui menos, certo? A R com a Z dá menos a φ. Dá menos DFZ DR e mais DFR DZ. Então, o termo na direção a φ vai dar dois termos. Vai dar esse aqui mais DFR DZ menos DFZ DR. Vamos verificar só essa componente aqui.
cilíndricas, né? DFR-DZ menos DFD-DR, correto. Bateu certo. Né? Vamos ver só a componente. Esse aqui é que é o mais crítico, né? A φ sobre R, vetorial DF dφ. E DF dφ, vamos calcular separadamente aqui. Daí você tem que ter cuidado, né? Como a gente fez da outra vez, né? Derivada em relação a φ de AR FR mais Aφ Fφ. Todo mundo aqui depende de φ, né? No princípio, mais AZ DFZ dφ. Aqui eu passei direto, tá? Então fica aquela derivada, né? Que vocês já fizeram em sala de aula, né? E resta vocês fazerem isso aí, eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui, né? Então a regra da cadeia, né? Derivado produto, daí uma vez calculado tudo isso, joga aqui de volta e faz o produto vetorial. Esse termo aqui com esse vai ficar a φ com AZ da AR sobre R DFZ dφ. E o outro vai dar uma segunda componente para R, certo? Observe aqui, por exemplo, né? DAR dφ dá a φ, certo? E quando eu não derivo, isso aqui dá R. Bom, esse termo, quando eu não derivo, quando dá a φ, produto vetorial com a φ dá zero, certo? Só vai ter importância o termo que der a R DFR dφ. E aqui também, certo? DAφ dφ dá a R, que tem produto vetorial, e se eu passo direto, a φ vetorial φ dá zero, certo? Vão aparecer dois termos no final. Então, faço esse exercício, tanto esféricas quanto cilíndricas, para verificar que dá de fato esse resultado, né? O que aparece aqui é isso aqui, ó, essencialmente, certo? Esse termozinho aqui, né? Certo? Que aparece. Que é produto vetorial de Aφ com a R da Z, né? Então, a gente está falando, aquelas derivadas lá, são as que vão dar uma contribuição na direção Z. E aparece esse termo aglutinado R com Fφ aqui, certo? Mesma coisa para a esférica, né? Fazendo a derivada direitinho, vocês vão chegar nesse resultado. Muito bem. Nós agora definimos o rotacional divergente e gradiente nas operações diferenciais que a gente se depara no curso. Isso aqui. Eu só queria comentar antes de falar sobre isso aí, que tem uma segunda definição interessante, que é a dual da definição divergente. A gente fez a definição do rotacional em termos de circulação, né? Mas tem uma definição interessante. Lembrando, né? Divergente. Vou agora usar exclusivamente essa forma, né? O produto escalar de dois vetores. Por definição, é o que? Limite. Pega um volumezinho diferencial. ΔV tende a zero, né? Do fluxo de F para fora de uma área fechada, limitada por ΔV, que limita ΔV, sobre esse volume, né? Essa superfíciezinha sigma é aquela que limita o ΔVzinho diferencial, certo? Nós acabamos de mostrar, né? Rotacional de F, né? Por definição, era o limite de quando a área na direção U, né? Na direção I, certo? Aí, escalar delta rotacional de F vai ser limite de quando essa área tende a zero da circulação de F, limite, né? Sobre delta S. Certo? Então, são bem diferentes essas definições, né? Isso aqui é escalar, isso aqui é um vetor, né? Observe que isso aqui é muito parecido, né? A única diferença aqui é essa mudança de ponto para x aqui, tá? Por escalar para o vetorial.
Mas isso aqui não tem nenhuma semelhança com essa definição, certo? Isso aqui é fluxo, isso aqui é integral de linha. Até parecido, né? Fluxo é no contorno da região e integral de linha no contorno da área. São parecidos. Mas existe uma segunda forma de expressar a definição rotacional, que é a dual dessa aqui. Certo? E essa segunda forma é simples. Está demonstrado aqui que é verdade, certo? No texto ele não vai perder tempo com isso, mas só para vocês olharem como a coisa é bem... se desenvolve de forma bem simples. O rotacional também tem uma outra expressão, que é rotacional de F. É o limite de quando ela tende a zero desse produto vetorial aqui sobre o delta V. Tá? Então, definição dual. Então, divergente e rotacional tem definições muito parecidas. A gente usou essa aqui para mostrar, né? É mais difícil demonstrar isso, mas uma vez demonstrado, você fica fácil de perceber as duas definições, né? Como elas são parecidas. Só que a integral de superfície, no caso divergente, dá um fluxo, né? E a integral de superfície, no caso do rotacional, é a integral de produto vetorial, né? Que não é fluxo, é outra coisa. Tá? Vou dar um vetor. E observe que essa definição de rotacional, deixa eu isolar ela aqui agora, tá? É mais interessante do que essa, em termos de você ver o vetor. Aqui é só uma componente, né? Aqui é a definição completa, né? É limite de quando o volume tende a zero da integral de superfície desse produto vetorial. Observe que décimo em primeiro. Tá? Sobre delta V. Tá? Aqui é a definição completa. As três componentes estão sendo calculadas aqui de uma vez. Você calcula três componentes desse jeito. Certo? Isso aqui dá um vetor com três componentes, que é o seu rotacional como um todo. Tá? A gente vai usar isso uma vez ou outra, né? essa definição aqui. Situações importantes que a gente pode querer usar isso aí, certo? Muito bem. A gente vai agora passar para olhar algumas identidades vetoriais, porque a gente às vezes vai ter situações em que a gente precisa calcular de derivadas, seja ela gradiente, né, divergente rotacional, tendo produtos de grandezas. Ou produtos de escalares, certo? Produtos de vetores, e assim por diante. Né? Então, nós temos algumas aí. Antes de falar dessas, deixa eu falar só de uma mais simples ainda, que eu não coloquei, esqueci de colocar, mas, por exemplo, deixa eu só... Aqui tem algumas possibilidades de situações que a gente vai separar, né? Divergente de uma função escalar vezes um vetor. Como é que isso aqui é expandido? Né? Que tipo de regra da cadeia existe para aqui? Aqui, rotacional de uma função vezes um vetor. Aplicação sucessiva do nabla sobre um escalar. Certo? O que é isso aqui? A gente vai ver. Aplicação sucessiva do nabla de uma forma de um produto vetorial. Aqui é rotacional do gradiente da função. E aqui uma outra aplicação sucessiva do nabla em cima de um vetor. Calcula o rotacional depois de divergente desse novo vetor. O que acontece? Antes dessas, tem uma mais simples, né? Que a gente precisa falar. A gradiente do produto de funções, né? Acho que não tem dificuldade em perceber. Ou de N, produto de N funções. Isso aqui é a regra da cadeia. Lembre-se que nabla é um vetor cujas componentes são derivadas. Né? Então, cada componente, né? A componente, se você escrever nabla dessa forma, né? Nabla I, em que nabla I é a iésima componente do nabla, é derivada em relação ao comprimento da direção I. Né? Então, observe que se eu aplicar isso aqui, né? Em cada produto desse, você tem a regra da cadeia convencional, ou seja, AI, nabla I de FG, fixo AI e faz a derivada na regra da cadeia que vocês conhecem, né? F, nabla I de G, mais G, nabla I de F. Se eu recomponho essas três componentes, eu tenho o vetor. O vetor que é o gradiente de FG, né? Então, isso aqui vai dar
F gradiente de G, né? Uma vez que você soma e de I igual a 1 até 3 vai dar isso, mais G gradiente de F. Certo? Regra da cadeia, né? Se tivesse várias funções, você faz a regra da cadeia que vocês conhecem em uma dimensão e aplica nesse caso aqui. Então vamos lá, vamos ver aí essa primeira, certo? Divergente de FA, né? Como é que é a regra da cadeia quando você tem agora o divergente de uma função vezes um vetor, né? Então, isso que a gente quer ver aqui. Fazer aqui divergente de FA. Mais uma vez, né? O nabla, vamos expressá-lo soma de I igual a 1 até 3 de AI nabla I. Você sabe que nabla I é derivada em relação ao comprimento na direção I, e F também é um vetor. Como está índice diferente, porque você pode ter derivadas de vetores que mudam de direção, então tem que tomar cuidado para não botar o mesmo índice, senão a gente pode errar aqui. Então você vai ter AJ, FJ. Então essencialmente quer saber esse produto, e o F é uma função escalar, né? Então, F não, aliás, A, né? Vamos de A, FA, FA. Ok? Então vou olhar só para os termos do som. Então, divergente de FA seria, né? Soma em IJ, né? De 1 até 3. Aí, nabla I, aplicado, né? Produto escalar, F, AJ, AJ. Vamos olhar só para isso aqui, tá certo? Né? Isso aqui vai dar o quê, né? Então, isso aqui vai dar AI escalar nabla I, né? De F, daí tem AJ, AJ. Regra da cadeia convencional. Isso aqui é a derivada. Então é derivada desse vezes esse, mais esse vezes derivada desse. Vai dar aí produto escalar com, fazer assim, F nabla I disso aqui mais isso aqui como um todo nabla I de F, né? Ou ainda, né? F, esse ponto aqui pode vir para cá, certo? Sem problema nenhum, né? E pode vir para cá também, certo? Tá? Então esse aqui vai dar F, e esse aí fica junto com esse AI nabla I, produto escalar com AJ, AJ mais AJ, AJ, produto escalar, né? Com AI nabla I de F. Lembre-se que isso é soma de I igual a 1 até 3, J de 1 igual a 1 até 3, né? Nessa soma, isso vai dar o quê? Quem é esse operador aqui? Soma de I igual a 1 até 3, isso aqui. Que operador é esse? Nabla. Que vetor é esse? Soma de J igual a 1 até 3? Lá. F divergente de A mais, isso aqui é quem? A, produto escalar com quem?
operador nabla aplicado a F, que é o gradiente de F. Então, essa é a regra da cadeia. Divergente de FA é F divergente de A mais A produto escalar com gradiente de F. Então aí você deduz usando, expandindo, né, um sistema de coordenada qualquer, você deduz a expressão geral para o divergente de FA. Rotacional. Vou seguir o mesmo espaço aqui e ver, né, se eu fizer rotacional, vou botar em vermelho, rotacional de FA, certo? Né? Faz isso aqui, certo? Tá aqui, né? Rotacional. Aqui não tem nenhum problema, né? Isso aqui pode, como tá para cá, não tem problema nenhum, certo? Só tem um problema aqui, né? Quando eu venho, pego essa operação, aí vetorial é J, né? Se eu botar esse X aqui dentro, eu mudo o sinal. Né? A mudança é essa, porque se eu botar o X aqui, eu boto o menos aqui na frente. Eu estou aqui a posição. Aí vetorial J vai ficar a J vetorial I. Essa é a única diferença que vai ter para o rotacional. Então aqui vai ficar F aí na Blaí, aqui não tem problema nenhum, certo? Vetorial menos AJ vetorial. Isso aqui vai dar o quê? F rotacional menos A vetorial gradiente. Né? Então, rotacional de FA F rotacional de A menos A vetorial gradiente de F. Ele toma cuidado para fazer isso e garantir que A está do lado esquerdo, para ele não se esquecer, de repente, sair derivando. Se eu botar o A aqui, certo? Vou sair derivando, fica meio ambíguo, né? Nada vai atuar só se você botar um parênteses garantido, certo? Mas a gente escreve sempre assim, de costume, já para saber que não tem nenhuma operação sobre o A, certo? Bota ele já do lado esquerdo. E quando é rotacional, fica menos aqui na frente. Certo? Você tem aí o rotacional, que a gente vê agora, né? Bom, a aplicação sucessiva do nabla sobre o escalar, né? Essa operação é a operação que a gente vai se deparar, equações diferenciais, equação de Laplace, equação de Poisson, equação da onda, sempre tem esse tipo de operação, laplaciano de uma componente do campo, por exemplo, né? Tem laplaciano das componentes, especificamente você tem que resolver equações diferenciais que envolvem essa operação. Ou seja, o que é isso, né? Bom, essa operação é obtida, né? Vamos falar sobre isso aqui, né? O que é isso, né? Pegue uma função escalar, calcule o gradiente dela, se gera um vetor, com aquela interpretação que a gente já conhece, certo? E aplique o divergente nessa operação, certo? Então você gera o que a gente chama do Laplaciano, né? Com esse símbolo. Isso aqui, por definição, é essa operação de segunda ordem Laplaciano de F. Então existem muitas equações, certo, que tem esse tipo de operação. Laplaciano de F mais uma constante ao quadrado vezes F igual a zero. Equação da onda. Né? Certo? A solução dessa equação dá algo que se propaga no espaço, com velocidade que depende ao inverso desse parâmetro aqui. Né? Laplaciano de F igual a zero. Isso aqui é a equação de Laplace que governa problemas, a função potencial de problemas eletrostáticos na ausência de cargas, que a gente vai ver isso também. Laplace. Né? Laplaciano de F igual a uma função G. Essa aí é a equação de Poisson. Ou seja, a equação de Laplace é essa aqui homogênea. A Poisson é não homogênea. Certo?
Então, governa, por exemplo, problemas em eletrostática por potencial em que você tem uma região de carga espacial definida por essa função G, a equação de Poisson. Então, a gente vai se deparar várias vezes com isso aí, para poder determinar a estrutura eletromagnética, né, as propriedades eletromagnéticas de um dispositivo. A gente vai precisar resolver essa equação e obter essas propriedades. Então, Poisson. Né? Equação de difusão aparece laplaciano, certo? Equação de Schrödinger na mecânica quântica aparece laplaciano e assim por diante. Então, laplaciano aparece em vários lugares. No nosso caso, ele vai deparar com essas duas nesse curso e essa aqui no eletromagnetismo 2. Então, dado F, o gradiente de F, né? AU dF du mais AV dF dV mais AW dF dW. Temos agora um novo vetor cuja componente U é essa aqui. E queremos calcular o divergente de F, né? Que dá 1 sobre H1, H2, H3, se vocês estão lembrados, né? DDU, né? A área ortogonal a U é quem? H2, H3, tá? Então tem a área ortogonal a U, que é H2, H3, os parâmetros H correspondentes. Componente U do F, que é o fluxo, certo? Através dessa área. Né? Então lembre-se sempre dessa forma, né? O fluxo na direção de U, componente U do campo vezes a área, mais aqueles elementos saídos, ficam só os parâmetros H, certo? E aqui é o que? Volume, H1, H2, H3. Fica fácil de lembrar, né? De memorizar as expressões. DDV, né? H1, H3. Vou botar na ordem. H3, H1. Mais DDW, né? H1, H2. Daí se você pega, bota aqui DFDU, né? Então você vai ficar o quê? Aqui, pessoal, aqui está errada a expressão, né? Ninguém falou nada aí, passou batido, né? AU sobre H1, AV sobre H2, AW sobre H3, né? Então o F1 na realidade é isso aqui, ó. Componente U é isso aqui, certo? Componente V é isso aqui e a W é essa aqui, tá? Certo? Daí você vai botar o quê? Por exemplo, aqui vai aparecer, né? Sai isso aqui. Vou usar apagador para economizar espaço. Vamos apagar aqui também, a gente faz todo mundo aqui mesmo. Né? A expressão para o laplaciano, né? A expressão geral. Né? Então aqui vai ser H2 H3 sobre H1, a derivada disso dF du. H3 H1 sobre H2, dF dV. H1 H2 sobre H3, dF dW. Essa é a expressão geral do laplaciano de uma função escalar. Observem, como sempre, né? No caso simples de cartesianas, isso aqui sai, derivada segunda. Então, e aqui dá 1 também. Né? As expressões estão aqui. Vamos olhar direto aqui, fica mais rápido. Expressão geral. Né? E aí você tem a expressão simples, laplaciano e cartesiano. Soma das derivadas segundas. Né? De F. E nos outros sistemas você tem aqueles fatores de escala que aparecem, né? Você vai ter essas estruturas aqui. Ele vai revisitar essas coisas oportunamente, né? Esféricas. Então aparecem esses fatores de escala aí, certo? Muito bem. Bom, uma outra
outra identidade importante, né? Não vamos deduzir, mas só vamos comentar, é essa operação. A gente vai ver que tem propriedades interessantes, né? No caso eletrostático, o campo elétrico é sempre obtido do gradiente de uma função escalar. Tá? Pode-se demonstrar isso, ele vai demonstrar isso aí. E rotacional dessa grandeza que é obtida do gradiente escalar, a pergunta é essa, né? Uma grandeza que é obtida do gradiente escalar tem rotacional não nulo ou não? Essa aqui é a pergunta. Uma grandeza que é obtida do gradiente escalar faz isso. Se você provar que uma grandeza é obtida do gradiente escalar, daí você vai saber alguma coisa, se essa grandeza faz isso ou não. Então a pergunta é essa. Então, a rotacional dessa grandeza existe? Ora, a gente está vendo aqui o produto vetorial, se você olhar a expressão, o vetor com ele mesmo, não dá zero, né? Tá? Olhando para a expressão, dá a sensação que vai dar zero. Apesar de não poder ter certeza, né? Porque isso aqui é uma operação diferencial, né? Mas pode-se mostrar, sem muito problema, que isso aqui de fato dá zero. Qualquer que seja a função escalar. Ou seja, rotacional do gradiente de um escalar é zero, qualquer que seja f. Tá? Isso é uma identidade importante. Se você demonstrar que um campo vetorial pode ser expresso com um gradiente de um escalar, mesmo sem calcular o campo, você já sabe de antemão que esse campo nunca vai fazer isso. É uma coisa muito importante, né? Forte, né? De saber essa propriedade do campo por antecipação, só reconhecendo a possibilidade dele ser obtido do gradiente escalar. É o caso do campo eletrostático. Ele vai mostrar que ele é obtido do gradiente escalar. A partir das leis experimentais, se deriva a forma geral do campo, que tem um jeito de depender das coordenadas, que sempre dá zero o rotacional desse campo. Então, isso é uma propriedade importante. Sabe? Outra identidade também que eu gostaria só de mostrar para vocês é essa aí. Uma outra, esse produto aqui imagina, rotacional de A é ortogonal a nabla, daí divergente disso dá zero, certo? Se fosse um vetor. Você pode raciocinar assim se fosse vetor, mas não é muito trivial pensar assim quando o nabla é um operador. Mas é verdade, divergente do rotacional de vetor é zero. O que quer dizer isso? Se você constrói um vetor B, que é o rotacional de A, se você provar que um vetor B pode ser expresso dessa forma, então quer dizer que esse vetor tem divergência nula. O que quer dizer um vetor que não tem divergência? Um vetor que tem divergência nula em todo espaço, ele não pode nem começar nem terminar em um ponto de espaço. Só pode fazer isso aqui, ó. Ele se fecha, ele não pode começar nem terminar. Você sabe quem é o campo que faz isso, né? O campo magnético. Não existem cargas magnéticas. Certo? Classicamente, não existem polos magnéticos, monopolos magnéticos, aliás. Você não pode isolar os polos, né, de um ímã. Sempre você tem dois. O pessoal tem estudado isso aí, tá certo? Tentando descobrir um monopolo magnético, né? Ele pode até existir, mas por uma fração de tempo extremamente pequena, muito instável. Né? Ele pode, não se sabe se existe. Mas, no sentido clássico que a gente conhece, o monopolo magnético não existe. Então, o campo magnético a gente vai ver que tem essa propriedade. Divergente de B, que a gente chama de a nossa variável mesmo, B, né? Dá zero. Certo? Então, todo campo que é obtido do rotacional do vetor não começa nem termina em um ponto de espaço. Tem divergência nula, certo? Okay? Então, é essa identidade aqui, né? Então, aplicação sucessiva lunar. Divergente, quando se aplica sobre o rotacional de vetor, igual a zero, qualquer que seja esse vetor A. Tá? Muito bem. Bom, tem outras identidades aí, que são úteis em algumas situações, né?
nas notas de aula, né? Isso aqui a gente demonstrou, né? Aliás, essa aqui, né? Certo? E aí tem identidades mais complicadas. Essa identidade última aqui é muito usada. A gente vai usar um pouco, né? Rotacional do rotacional de vetor. Vou só escrever ela aqui rapidinho, só para mostrar. Não precisa se preocupar muito com ela agora não, mas a gente vai só ver a estrutura rotacional do rotacional de um vetor, né? Da gradiente do divergente do vetor. Então, escalar, né? Gradiente de um escalar dá um vetor de novo, menos o laplaciano de um vetor, que é algo mais complicado, né? Se o vetor tiver em coordenadas cartesianas, o laplaciano é fácil de calcular, o laplaciano de um vetor, né? Que é o que aparece aí. Então, esse aqui não tem dependência, vai dar AX, laplaciano de AX, que é o laplaciano de um escalar, mais AY, laplaciano de AY, mais AZ, laplaciano de AZ. Então, o significado de laplaciano de um vetor é evidente quando você olha em cartesianos. Quer dizer, isso aqui, laplaciano de um vetor é a soma dos laplacianos, a cada componente é um laplaciano da componente correspondente de A, né? Em outros sistemas fica mais complicado entender o que é o laplaciano de um vetor, né? E aí aparecem vetores, tem que derivar e ver como é que faz essa derivada de laplaciano de vetor, que é complicado, né? Mas é fácil de perceber em cartesianos. Então, essa é uma identidade importante. Só estamos aqui mencionando, ela vai aparecer num determinado momento desse curso e no curso de Eletromag 2 também, certo? Isso é um vetor menos escalar? É um, hã? Isso é um vetor menos escalar? Não, isso é vetor, tudo vetor. Ó, função escalar, gradiente da função não é um vetor. Laplaciano de vetor é um vetor, certo? Aqui, ó. AX, Laplaciano de AX, mais dá um vetor. Então a função é um vetor. Não podia ser, porque senão violava a nossa álgebra, né? Bom, vamos agora finalizar esse capítulo 1 com 3 teoremas que a gente mencionou antes, né? Teorema de Gauss, teorema de Stokes e o teorema de Helmholtz. O de Gauss é generalizar a definição divergente para um caso macroscópico, né? Divergente tem a ver com o fluxo numa superfície que envolve um volume microscópico. O teorema de Gauss generaliza essa definição para a gente ver a conexão entre fluxo para uma superfície, para fora de uma região limitada para uma superfície macroscópica, e integral de volume do divergente. Como é que a gente vê isso, né? Vamos olhar, voltar, revisitar o nosso definição divergente, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o nosso. Esse aqui é o nosso volume microscópico. Volumezinho. Para fora você tem aí uma área DS, né? Sua superfície limitada, fechada é sigma. E você tem um volume que é microscópico, né? Chamado de ΔV. Então, se você tem um campo vetorial que passa por aqui, a gente quer saber se esse campo tem divergência em torno do centro desse campo A, né? Então, o divergente de A foi aquele processo, o limite, e quando ΔV tende a zero,
do fluxo para fora, né? ds escalar F, escalar A. Eu vou sempre botar agora ds do lado esquerdo para lembrar que se eu quiser mudar para rotacional, né, ds está na posição certa já, só botar o x aqui, certo? Então, sobre ΔV. Na verdade, se eu chamar o fluxo que sai dessa região de ΔΦ, se eu chamar de ΔΦ essa quantidade, fluxo para fora, sigma, então o divergente de A vai ser o quê? Né? O limite de quando ΔV tende a zero, dessa razão, ΔΦ e ΔV. Pega o volume diferencial, vê o fluxo que sai desse volume, certo? Divide e vê o limite, no limite. Isso aqui vai dar uma diferencial, né? dφ e dv, certo? Então, para um volume dφ, sai um fluxo dv que depende lá do divergente no centro desse volume. Ou seja, quer dizer o seguinte, eu posso calcular o fluxo que sai de um volume diferencial fazendo produto de quem? Do elemento de volume vezes o divergente de A no centro. Uma forma alternativa de calcular fluxo, né? Pega o divergente de A, calcula no centro, multiplica pelo volumezinho, você tem aproximadamente o fluxo que sai daquela região, certo? Eu quero agora pegar várias regiões, né? Eu quero aí pegar uma região macroscópica e quero saber se há uma relação, né, entre fluxo para o exterior dessa região e alguma coisa envolvendo divergente. Então, eu tenho aqui um volume diferencial, eu tenho um volume macroscópico V, que vai ser quebrado em volumes diferenciais, esse é o iésimo volume, digamos assim, certo? A superfície que envolve o volume macroscópico é sigma, né? Aqui é o volume microscópico, então, no fundo, eu quero pegar isso e somar, né? Então, eu vou fazer assim, de forma aproximada, né? Vou chamar de ΔΦ, certo? ΔΦ no iésimo volume o volume desse, o iésimo volume, vezes, deixa eu tirar esse ponto para não confundir por escalar, vezes divergente de A no centro do iésimo volume. Isso aqui quer dizer apenas isso. Esse I quer dizer o iésimo volume. Digamos que você tenha N volumes desse tipo aqui, certo? Sumiu, né? Ele fica voltando. Você tem N volumes. Então você quebrou um volume macroscópico, N volume, ele vai somar as definições microscópicas. Então, N volumes, né? Vou fazer isso tão pequeno que você possa imaginar. Então, a gente vai, essencialmente, soma de igual a 1 até N de ΔΦi igual a soma de igual a 1 até N de ΔVi divergente de A no iésimo volume, né? Ora, essa soma, na realidade, é a integral de volume, tá? Isso aqui vai gerar, se pega esse volume e faz tão pequeno como você pode imaginar, me dá uma integral de volume do divergente. Tá? É pegar a função divergente de cada centro do volume e multiplicar o dv. Vai para o próximo, soma e vai somando a integral, sabe? Pergunta é, o que dá a soma, essa soma aqui? Tá? Tá? Bom, essa soma aqui, vou pegar uma figurinha aqui para a gente poder trabalhar nela. Essa aqui, né? Deixa eu pegar ela aqui. Vamos pegar ela aqui e botar lá. Tem que diminuir também, né? Vou pegar ela aqui e botar lá. Bota aqui, certo? Tem que diminuir. Diminuir um pouquinho aqui. Eita, isso assim foi. Foi errado aqui. Puxa, espera aí. Você tem que tomar cuidado para não apertar a tecla errada aqui. Posso desligar o negócio. Deixa eu tentar.
Vou tentar não distorcer muito, tá? Estou tentando fazer aqui na mão, isso assim mesmo. Vou distorcer um pouquinho, mas não tem problema não. Vou botar a nossa figurinha aí, certo? Então o que a gente faz? Esse aqui é o iésimo volume, né? A gente quer saber, na realidade, qual é a nossa questão aqui. A gente quer saber o que dá essa soma, né? Essa soma dá o quê? Essa soma aqui. Eu volto para cá. Né? Essa soma aqui vai dar o quê, né? Bom, cada fluxo é calculado desse jeito. O fluxo nessa parede, mais o fluxo nessa parede aqui, mais o da frente, mais o de baixo, mais o daqui, certo? E lá de trás tem mais um fluxo, né? Você soma esse fluxo com o vizinho. Por exemplo, vou pegar esse aqui do lado, certo? Então, esse aqui vai dar uma contribuição, fluxo para fora desse volume vai dar nessa parede para fora aqui, mas nessa. Exatamente. E lá atrás vai para trás, aqui vem para frente, certo? Então, aqui vai cancelar. A parede de contato cancela. Então, fica só o fluxo nesse volumezão aqui maior, né? Então fica claro que é a envoltória, né? O fluxo na envoltória dos dois volumes. Tá? Se eu estender isso até for fazendo esse procedimento, eu vou chegar na envoltória do meu volume. Então a soma dos fluxos, no fundo, vai dar o fluxo para fora do volume macroscópico. Né? Para fora, como está sendo mostrado aqui. Certo? Então essa soma nada mais é do que o fluxo de A para fora da superfície macroscópica sigma. Certo? Então está aí o teorema de Gauss. O teorema de Gauss nada mais é do que essa relação integral. Fluxo para fora de uma região é igual à integral de volume divergente. Então, colocando aqui. Então, teorema de Gauss. Nada mais é do que essa relação. Dado o volume macroscópico V, limitada para uma superfície sigma, e o elemento posterior de sigma é o elemento de área ds, e dado um campo vetorial que está passando, está existindo, produzido por um conjunto de fontes, né? Eu posso manipular e calcular essas operações matemáticas. Então quer dizer o quê, né? O fluxo para fora, esse campo vetorial é A, né? No caso. O fluxo posterior da região, através da superfície sigma, né? De A vai dar a integral de volume do divergente de A. Lembre-se, né? Isso aqui é integral tripla, isso aqui é integral dupla, né? Área e volume, tá? Só simbolicamente. Então o que isso é? Generalização da definição de divergência. Vai do microscópio para o macroscópio. Então, permite obter essa relação integral aí. Ok? Muito bem. Ele sempre volta atrás, né? Ele volta uma transparência aqui toda vez. Bom, o próximo que a gente quer, o próximo teorema importante, o que é? A generalização da definição do rotacional. Então, mais uma vez, o teorema de Stokes. Voltando àquela definição convencional, né? Teorema de Stokes. Nós definimos o rotacional, caminho fechado, né? Calcula a componente do vetor nessa direção chamada de n.
Vou chamar essa área aqui de ΔS. Só que a bateria está acabando aqui, mas vamos embora. Caminho C. Tá? Então, o rotacional de um vetor que está existindo aqui, né? Bom, está usando F, vamos usar F, né? Então, o rotacional de um vetor, né, por definição, é o limite, né, de quando essa área tende a zero, quer dizer, rotacional de F na direção de N, né, no sentido de N, certo? Vou escalar aqui. Por definição calcula a circulação dividir pela área, no limite você tem isso aí. Então quer dizer o seguinte, se eu disser, bom, a circulação, a microcirculação, a circulação de uma área diferencial, em torno de uma área diferencial, é ΔI. Né? Da área orientada ortogonalmente a N, certo? Então isso aqui vai dar integral nesse caminho orientado, né? Ortogonalmente a N, segundo a regra da mão direita, vai dar isso. Então o que é isso aí? Né? O N escalar rotacional de F é o limite de quando ΔS tende a zero de ΔI sobre ΔS. Ou seja, isso aqui me dá um tipo de derivada, né? DI ds. Calcula a microcirculação, divide pela área diferencial, você tem a projeção, tem a componente N do rotacional. Ou seja, isso quer dizer que eu posso calcular a circulação em torno, né, na área ortogonal a N, fazendo produto, né? N ds escalar rotacional de F. Certo? Ou seja, a circulação em torno dessa área nada mais é do que o vetor área diferencial ds escalar rotacional de F. Ok? Então essa é a definição. Isso mostra aqui o que eu posso fazer. Bom, eu quero calcular a circulação num caminho fechado, né? Oriento meu caminho, não sei nenhuma direção do espaço. Quando orientei, eu defini pela regra da mão direita esse sentido como o sentido N. Né? Pego a área ortogonal a esse caminho e nesse sentido e defino o vetor área diferencial. Pego o meu campo vetorial que existe, calculo o rotacional dele no centro, multiplico por escalar, tenho a circulação em torno desse ponto. Fácil, certo? Então a pergunta é, se eu tiver agora uma área macroscópica, certo? Como é que a gente vai generalizar esse conceito? Supõe que tem uma calota aí. A área não precisa ser plana, pode ser uma área dessa forma aí. A gente está subdividindo a nossa área, certo? Essa área macroscópica, né? Ela tem essa borda aqui, C, certo? Observe que eu estou percorrendo, olhando, né? O ds está do lado de cá, né? Do lado convexo, digamos assim, dessa calota, certo? Estou percorrendo a área sempre, observador, percorrendo como se ela estivesse do lado esquerdo sempre, né? Porque o ds está apontando para lá, né? Então você quebra essa área macroscópica em pequenas áreas, quase planas, certo? E vamos calcular, digamos que você tem de novo N tais áreas diferenciais e calcular a circulação em cada linha dessas, certo? Que dá aquela definição lá. Então você tem na iésima, você tem aí, deixa eu fazer uma figura plana, fica mais fácil, né? Eu estou quebrando aqui, tá certo? Várias áreas, né? E eu estou fazendo a circulação assim, aqui seria no sentido que sai do quadro, né? Então eu estou calculando esse tipo de coisa, né? Você tem N áreas. Na iésima área, você tem a circulação na iésima área, o ds dessa iésima área, vou colocar aqui esse índice para dizer que é na iésima área. Isso aqui não é componente, o valor de ds, do vetor ds na iésima área, para escalar com rotacional de A
de f, né, no caso, na iésima área. E eu vou agora somar de igual a Tn, certo? Que vai dar o quê, né? O lado direito, essa integral, né, desse produto escalar. Somar essas integrais dá direto a integral, né, de ds escalar rotacional de f nessa área macroscópica aberta S. Né? Deixa eu botar lá. Tá aqui, certo? Essa área macroscópica é S, certo? Então a soma dessas produtos escalares ds escalar rotacional de f vai dar a integral em toda a área. E falta saber agora o que dá o lado esquerdo. O que é delta I, né? Então, deixa eu pegar o que eu vou fazer para cá. Essa aqui. Vou pegar ela aqui, fazer lá rapidinho, certo? Aqui. Posso até fazer assim mesmo, talvez. Então, observem aqui, né? Fazer preto para ficar. Então você tem, por exemplo, deixa eu ver se dá para ver alguma aqui. Pronto, esse segmento aqui, que já está na borda, né? Certo? A circulação está sendo sempre calculada assim, né? Desse jeito, né? Da integral de FDL aqui, mais isso, mais isso, mais isso. Tem uma parte que fica aqui na borda, no caso. E eu pego o meu vizinho aqui, que é esse aqui, certo? Faço a mesma coisa no mesmo sentido, né? Todo mundo do mesmo jeito. Isso, mais isso, mais isso, mais isso. Né? Olha, isso aqui cancela, né? Tá? Daí fica só na envoltória. A integral fica só na envoltória, certo? Então está claro que quando eu for sair somando, eu vou cancelar no interior. Todas as integrais de linha cancelam os segmentos comuns a duas células, né? Vai se cancelar, tá certo? E só vai sobrar onde tiver segmento que não é comum a duas células. Onde é que eles estão? Na borda da área, certo? Então, no fundo, a integral de linha, a soma das integrais de linha, dá só a integral de linha na borda da área. Tá? Então, se você tem aí essa área macroscópica, né? O resultado é esse, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Caminho fechado C, que limita uma área macroscópica S. Certo? O campo vetorial está passando por aí. Então, se você calcular a circulação de F nesse sentido, esfera mediária, né? Está sempre no sentido condizente com esse percurso, né? A regra da mão direita. Então, a circulação de F na borda da área, né? É a integral de superfície do ds escalar rotacional de A. Então, é a generalização da definição, da primeira definição do rotacional. Né? Circulação em torno do caminho que limita S, naquele sentido, usando a regra da mão direita, né? Sempre percorrendo com a área do lado esquerdo, vai dar a integral de superfície do rotacional. Né? Esse aí é o teorema de Stokes. Okay? Bom, olhando de volta agora o nosso teorema de Gauss, né? Tem Stokes agora, né? Mas olhando para o Gauss, né? Fluxo para o exterior de uma superfície. Vou botar agora só A, tá certo? Vou mudar agora. Integral de volume divergente.
Né? Stokes está aqui em cima, não vamos repetir, certo? Deixa eu apagar isso aqui, tira isso daqui. Stokes a gente acabou de fazer aqui, né? Essa é a definição. Lembre-se que tem uma segunda definição para o rotacional, né? Que é a dual da definição do divergente, né? Aquela segunda definição, que é dual, vai gerar uma outra identidade, que é essa aqui. Uma relação integral semelhante. Integral do produto vetorial de décimo A da integral de volume do rotacional de A. Tá? Não tem nenhum nome de teorema específico, né? É uma identidade, tá? Então tem essas duas relações. A escalar é o teorema de Gauss. Tem essa relação vetorial que surge daquela definição microscópica. Segunda definição do rotacional. Tá? Okay? Bom, finalmente, né? Tem um último teorema importantíssimo. A gente não vai fazer essa demonstração, mas a gente vai só comentar. O teorema de Helmholtz, né? Eu vou tentar motivar mais pela importância dele, né? Bom, a importância do teorema de Helmholtz para o nosso curso e para a engenharia elétrica como um todo é muito grande, certo? As equações de Maxwell, que vai chegar no eletromag 2, vai chegar nessas 4 equações, são equações da seguinte forma. Então, as equações de Maxwell têm essa estrutura. Eu vou fazer de forma genérica, certo? Só mostrar a estrutura da equação. As equações de Maxwell basicamente envolvem 2 campos. Né? Existem mais 2 campos auxiliares, mas vamos falar só desses 2. Vamos chamar de A e B. Certo? Tem 2 campos, um é de natureza elétrica, outro de natureza magnética. Tá? Então, as equações de Maxwell especificam para A e B essas coisas. Divergente de A, igual a FA, certo? Rotacional de A igual a F A vetor. Então, isso aqui é conhecido, certo? E divergente de B igual a, chamar de G, B, e rotacional de B igual a G vetor. Então, as equações de Maxwell têm essa forma aqui. São 4 equações, basicamente. Envolvendo, uma vez que você expressa todo mundo, né, você culmina com 4 equações envolvendo 2 grandezas de campo, que estão entrelaçadas de uma certa forma ou não, dependendo da situação. Mas, no fundo, as equações de Maxwell têm o quê? Para cada campo você especifica o quê? 2 coisas. Divergente é conhecido, essa função, e rotacional é conhecido. Para o campo bem mais coisa, divergente é conhecido, rotacional é conhecido. O teorema de Helmholtz garante, então a estrutura das equações de Maxwell é essa aí. Para cada campo divergente e rotacional, conhecido, na forma diferencial. O teorema de Helmholtz garante, né, que dado um campo, dado as propriedades divergentes de um vetor, chamar agora de F, esquece lá, de Maxwell, é conhecida e rotacional de F, chamar de outra coisa aqui, tá certo? Chamar de G. Dado divergente de um campo e o rotacional de campo, então, se eu especificar essas propriedades, né, numa região fechada qualquer, certo? Você sempre está estudando o campo numa região fechada. Campo de temperatura nessa sala, né? Então você tem o contorno da sala, são as paredes, né? Então, nas paredes a temperatura tem uma certa propriedade, ela está, por exemplo, constante numa parede ou na outra. Então, dado um campo vetorial que você conhece completamente na região de interesse, né? Essa região aqui, você conhece completamente o divergente do campo e o rotacional
E uma propriedade do campo da interface, na superfície que limita a fronteira, sigma, por exemplo, tipicamente a componente normal do campo. Então, dado isso, né, e dado a componente normal do campo na superfície, só existe um campo que satisfaz essas três relações. Né? Então, F é único. Certo? Então, o teorema de Ramos é essencialmente isso. Só tem um campo, não mais do que um campo, que satisfaz essas três propriedades simultaneamente. Divergente é conhecido totalmente, rotacional é conhecido totalmente, e a componente normal em sigma é conhecida totalmente. Não tem mais do que um campo que satisfaz essa propriedade, mais do que um vetor F que satisfaz essa propriedade. Então, o teorema de Ramos essencialmente é isso. Ele garante que quando você vai nas equações de Maxwell, por exemplo, e obtém a solução, né, sujeita às condições de fronteira, aquela solução é única. Né? Então, essa é a essência do teorema de Helmholtz. Tem aí a forma de demonstrar, você pode mostrar tentando fazer com que dois campos satisfaçam as mesmas condições, e daí mostra que esses dois campos são, na realidade, um campo só. Tá? Então, essa é a essência do teorema de Helmholtz. Sua importância advém do fato das equações de Maxwell serem equações que expressam divergente rotacional do campo vetorial. Tá? Ok? Então, vamos parar por aqui, a gente termina esse capítulo, e próxima aula a gente começa o capítulo 2. Tá? Ok?